Ao redor do mundo, existem lugares totalmente intocados pela sociedade moderna, e é por isso que visitá-los pode resultar em experiências terríveis, assustadoras e muitas vezes trágicas. E nesse vídeo do Abismo do Medo, eu vou te mostrar 3 lugares que você não pode ir, sendo um pior do que o outro, e o último eu acredito ser o pior de todos. No começo do século XX, um pescador brasileiro encontrou uma ilha que nunca tinha visto antes. Ela era simplesmente linda e chamava a atenção de qualquer um que passasse. E ao observar com mais atenção, esse pescador notou que tinham várias bananeiras cheias de bananas maduras na costa dessa ilha, e que elas iriam eventualmente acabar apodrecendo se ninguém fosse lá para pegá-las. E o que estava se passando na cabeça do pescador era o seguinte: eu posso ir até a ilha e encher meu barco com aquelas bananas para levá-las para casa, e já que estou tão perto, isso não demorará mais do que 10 minutos. O homem então ancorou o seu barco perto das rochas, caminhou até a costa, subiu em uma das bananeiras e começou a cortar um dos cachos, como se tivesse acabado de achar uma mina de ouro. Só que de repente, o pescador sentiu uma forte dor na região torácica, uma tão grande que ele nem conseguiu mais se pendurar, e acabou caindo de cima da árvore. E ao olhar para o seu corpo, o homem percebeu que sua camiseta estava encharcada de sangue, bem na região onde estava doendo. O desespero então tomou conta do pescador, porque ele estava muito distante de qualquer cidade para ser socorrido, e por isso ele abandonou as bananas e voltou correndo para o seu barco na esperança de que daria tempo de ir até um hospital. E mais tarde, naquele mesmo dia, alguns pescadores que estavam passando pela região estranharam ao ver um barco navegando sem rumo e decidiram se aproximar para ver o que de fato tinha acontecido. E aí eles se depararam com a cena de um homem deitado de bruços, que tinha sido finalizado porque levou uma picada de cobra na caixa torácica. Esse homem era justamente o pescador que não tinha pisado em um mero paraíso abandonado, e sim em um dos lugares mais perigosos do mundo, se não o mais perigoso de todos. O lugar é chamado de Ilha da Queimada Grande, mas também é conhecido pelo nome Ilha das Cobras, porque é o lar de cerca de 2.000 serpentes. Ela está localizada a 35 quilômetros do litoral de São Paulo, e não tem sequer uma única pessoa morando lá, já que seus habitantes são somente cobras, pássaros, aranhas e outros insetos. E alguns especialistas acreditam que na ilha tem cerca de 5 serpentes por metro quadrado, sendo considerada como o maior serpentário natural do planeta Terra. E mesmo se não tivesse cobras lá, ainda assim não seria o lugar mais ideal para passar as férias. Isso porque a Ilha da Queimada Grande não tem praias, e sim somente rochas e penhascos. Mas acreditem se quiser, em 2010 o site americano Listverse, que como o próprio nome diz, é conhecido por produzir listas de tudo que você possa imaginar, fez uma ranqueando os piores lugares para se visitar no mundo, e justamente a Ilha da Queimada Grande ficou em primeiro lugar, vencendo a usina contaminada de Chernobyl, e também os vulcões de lama do Azerbaijão. E talvez futuramente a gente pode fazer alguns vídeos sobre esses 2 lugares. Aliás, se vocês quiserem é só dizer nos comentários. Já 20 anos depois que aquele pescador morreu, um homem foi enviado até a ilha para cuidar do farol e fornecer a manutenção adequada, porque os capitães dos navios precisavam muito da luz emitida pelo farol para não se perderem no mar durante a noite. E como esse homem tinha família, ele decidiu levar a sua esposa e seus filhos junto, já que pelo fato da ilha ficar muito longe da cidade, o homem não poderia simplesmente navegar 35 quilômetros todo santo dia para visitá-los. Então essa família ficou hospedada na casa principal do farol, e tudo parecia estar indo bem. De noite, o homem trabalhava guiando os navios, e de dia ele poderia ficar com a sua esposa e filhos. No entanto, depois de alguns dias, os capitães passaram pela ilha e notaram que a luz do farol não estava acesa como de costume. E como precisavam dela para navegar à noite, esses capitães alertaram as autoridades, que imediatamente enviaram uma equipe de busca para ver o que tinha acontecido. E quando os membros dessa equipe chegaram na casa principal, encontraram a janela aberta e todos da família estavam sem vida em suas camas, com perfurações de picadas espalhadas pelo corpo inteiro. E a responsável por isso foi uma serpente extremamente rara, que só existe nessa ilha. Seu nome é Jararaca Ilhoa, mas ela também é conhecida pelo apelido de Golden Lancehead, justamente porque a cabeça dela tem um formato semelhante ao da ponta de uma lança, sendo que o veneno dessa serpente é tão letal que literalmente derrete os seus órgãos em 60 minutos. Já atualmente, a Marinha Brasileira ficou responsável por cuidar do farol, mas ao invés de contratarem alguém para ficar lá, eles fizeram algumas mudanças para deixar o farol automatizado, e por isso só precisam ir uma vez ao ano no local para trocar as baterias que alimentam esse sistema automático. E de vez em quando, os pesquisadores vão até lá para pegar alguma serpente para fazer estudos, ou então para coletar amostras de veneno para analisar, e ver se é possível produzir algum remédio ou antídoto a partir dele. Porém, algo bem triste que acontece é a biopirataria, que é a extração e apropriação ilegal de recursos naturais
mais para fins comerciais. Ou seja, falando de uma forma mais simples, são caçadores clandestinos que vão de barco até a ilha para pegar as serpentes e vendê-las no mercado negro. E pelo fato da jararaca ilhoa só existir nessa ilha, esses caçadores ilegais roubaram tantas delas que essa espécie corre o risco de ser extinta. Também existe uma lenda interessante envolvendo a ilha, que diz que no passado, piratas esconderam nesse local um tesouro muito valioso, chamado de A Trindade, que era composto por joias raras e moedas de ouro. E esses piratas supostamente encheram a ilha de cobras para proteger o seu tesouro de ladrões. Porém, os cientistas dizem que a ilha está repleta de cobras por conta de um processo evolutivo, já que como não tinham predadores nesse local, as cobras não morriam mais e só se reproduziam sem parar. Outra curiosidade é que a Ilha da Queimada Grande recebeu esse nome porque no passado, os pescadores costumavam atear fogo na vegetação da ilha para atrair e capturar as jararaca ilhoa que lá viviam, com o objetivo de usar o seu veneno para produzir o soro contra picadas, já que com o fogo, as cobras fugiam para o litoral, facilitando assim a sua captura. Agora, saindo do Brasil e indo para o estado de Nevada, localizado nos Estados Unidos, um homem de 47 anos, com cerca de 2 décadas de experiência em trilhas e exploração nas montanhas, se deparou com algo que simplesmente lhe deixou chocado, porque desafiava toda a lógica como nós conhecemos. E com o passar do tempo, esse achado se tornaria a sua maior obsessão, mas também a causa do seu desaparecimento. O nosso segundo caso se inicia no final de 2014, mas não nas montanhas, ou em um lugar inóspito como vocês devem estar imaginando, e sim em um vídeo aqui do YouTube, intitulado Son of a Area 51 Technician, que significa filho de um técnico da Área 51. E como o próprio nome diz, esse vídeo de 16 minutos mostra o relato de um cara chamado Paul Wade Utz, que conta as coisas que seu pai presenciou enquanto trabalhava na Área 51, como por exemplo, uma fonte secreta e alternativa de energia que o governo americano supostamente esconde da população. No entanto, o que deu início a esse caso não foi o vídeo em si, mas sim a seção de comentários. Isso porque o explorador Kenny Vitt, de quase 50 anos de idade, escreveu um comentário que despertou a curiosidade de várias pessoas, contando que enquanto fazia uma de suas explorações perto da base aérea de Nellis, que faz parte da Área 51, ele se deparou com uma caverna misteriosa, em que a entrada tinha o exato mesmo formato da letra M, e é por isso que Kenny a chamou de M Cave. Porém, a conta do YouTube do Kenny não está mais com seu nome verdadeiro, e sim com uma abreviação Snakebitten D, que significa algo como pegar a cobra nas mãos e ser picado por ela. E agora, abre aspas para o que o Kenny escreveu nesse comentário. Isso não é nada. Eu sou um andarilho que percorre grandes distâncias. Uma vez, durante uma das minhas caminhadas perto da base aeroespacial de Nellis, eu encontrei uma caverna escondida. A entrada da caverna tinha um formato perfeito de um M maiúsculo. Eu sempre entro em cada caverna que encontro, mas quando eu fui entrar nessa em particular, meu corpo inteiro começou a vibrar. E quanto mais eu me aproximava da entrada, essa sensação só piorava. Eu fiquei tão assustado que decidi fugir. E essa foi uma das coisas mais estranhas que já aconteceram comigo. E no total, esse comentário teve 80 likes, e algumas pessoas acreditavam no relato do Kenny, e encorajaram ele a voltar nessa caverna, enquanto que outros acharam que o cara só devia estar mentindo para chamar atenção, o que particularmente não faz sentido. Afinal, Kenny era um usuário anônimo, então ele não iria ganhar nada se estivesse mentindo. Além do mais, por que o Kenny perderia o seu tempo escrevendo um comentário sobre algo que nunca aconteceu? E essas pessoas acusando o cara de ser um mentiroso, motivaram ele a tentar achar novamente essa caverna, mas dessa vez levando uma câmera consigo para filmar tudo e provar que estava falando a verdade. E há cerca de 10 anos atrás, mais especificamente em 18 de outubro de 2014, Kenny postou um vídeo de quase 22 minutos em seu canal no YouTube, registrando toda a sua jornada enquanto tentava achar a caverna M. Ele começa a gravação explicando que está nas montanhas de Las Vegas, ao lado de uma mina abandonada, e que deixou o seu veículo estacionado lá atrás, porque obviamente não poderia dirigir em um terreno montanhoso. Kenny até mesmo aponta a direção em que está a Área 51, mostrando assim que conhecia bem aquela região. E ao contrário do que algumas pessoas pensaram nos comentários, no vídeo, Kenny não parecia ser um mentiroso, ou alguém que tinha uns parafusos a menos, e sim um cara simpático que adorava acampar e fazer trilhas. Porém, após caminhar por bastante tempo e gravar tudo com a sua câmera, ele não conseguiu encontrar a caverna que tinha lhe assustado tanto, e sim somente o que parecia ser um bode ou uma cabra com enormes chifres. E ao olhar o animal de longe, Kenny disse a seguinte frase no vídeo: "É por isso que eu amo vir até aqui, você nunca sabe
sabe o que vai encontrar. Já no fim da gravação, ele fica feliz ao achar uma tartaruga e termina o vídeo de forma amigável e alegre. Mas vocês sabem como a internet funciona, né, galera? Já que ao invés de parabenizar a coragem e o esforço que Kenny colocou nessa tentativa de achar a caverna, as pessoas começaram a deixar comentários maldosos, lhe chamando novamente de mentiroso e criticando o cara que não havia feito nada de errado. Porém, um desses comentários chamou a atenção, porque não era de um usuário que estava irritado com Kenny, e sim um que estava preocupado que essa jornada pudesse acabar mal. E portanto, esse usuário denominado Lemmy Kilminster comentou a seguinte frase no vídeo do Kenny: não volte até lá. Se você achar a entrada daquela caverna, não entre nela, porque se você for, não conseguirá mais sair. Sendo que Kenny até respondeu esse comentário, perguntando o motivo desse usuário ter dito isso. E apesar da última tentativa não ter dado em nada, o cara decidiu voltar, talvez porque não queria ficar com essa fama de mentiroso na internet. Em uma resposta às críticas, Kenny postou o seguinte texto: "Vou lá de novo nesse fim de semana para fazer uma caminhada sozinho de 3 dias. Eu planejo cobrir cerca de 64 quilômetros. Vou atravessar o mesmo canyon onde encontrei a caverna. E se eu não encontrá-la novamente, vou continuar caminhando de montanha em montanha ao norte do canyon. Eu desafio qualquer pessoa que gosta de falar por aqui a se juntar a mim. A caverna M é a única caverna que já tive medo de entrar. Realmente quero encontrá-la de novo." E é por isso que em 10 de novembro de 2014, Kenny se levantou bem cedo, aproximadamente às 6 horas da manhã, para ir em outra expedição. Só que dessa vez ele iria ficar 3 dias fora, acampando no deserto, porque estava mais motivado do que nunca a achar aquela caverna e calar as pessoas que duvidaram dele. E antes de partir, Kenny enviou uma mensagem para sua namorada chamada Sharon, prometendo que voltaria da expedição em alguns dias. Porém, conforme o tempo passava e o período que ele estipulou para o seu retorno havia chegado ao fim, Sharon começou a ficar preocupada, e por isso decidiu alertar as autoridades, que chegaram à conclusão de que tinha algo errado, e por isso iniciaram as buscas para tentar achar o Kenny. E inicialmente, eles só encontraram um veículo dele estacionado no pé de uma montanha. No entanto, no dia 22 de novembro, as autoridades acharam o telefone do Kenny e também algumas moedas ao lado de um poço de mineração, que aparece no vídeo que ele havia postado em seu canal. E isso poderia ser estranho à primeira vista, afinal, por que o Kenny deixaria o seu celular ao lado de um poço? Mas o que as autoridades não sabiam é que o cara era um explorador incomum, porque ele não gostava de levar bússolas, mapas ou de usar GPS nas expedições que fazia. Isso porque o Kenny queria ser como um explorador da antiguidade, que não tinha acesso a essas ferramentas, e além disso, ele também gostava de fazer descobertas sozinho, sem a ajuda de nenhum equipamento. Fora que Kenny também levava pouquíssimos suprimentos com ele, o que diminuía consideravelmente as suas chances de sobrevivência conforme mais dias se passavam desde o desaparecimento. Até que um dia, em uma busca na casa do Kenny, as autoridades encontraram a câmera dele, o que é bem estranho, já que ele deveria ter levado consigo na expedição para gravar a caverna, caso a encontrasse. Mas como as autoridades não conseguiram achar mais nenhuma evidência que pudesse levá-los ao Kenny, eles simplesmente decidiram encerrar as buscas, pois não estava dando resultados. E após o seu desaparecimento, as pessoas da internet começaram a criar teorias, tentando descobrir o que de fato aconteceu com o cara. Alguns disseram que ele poderia ter sido atacado por um animal selvagem durante a expedição, porém naquele vídeo dá pra ver claramente que tem uma arma na cintura do Kenny, e por isso ele poderia muito bem usá-la para se defender dos predadores. A menos, é claro, que a arma falhasse, ou que o cara fosse um péssimo atirador e errasse os disparos. Outra especulação é que de que o governo tenha dado um chá de sumiço no cara, porque talvez ele tenha encontrado algo que não deveria naquela caverna com a entrada em formato de M, e que emitia uma forte onda vibracional. Alguns até teorizam ainda mais, dizendo que essas vibrações que Kenny sentiu foram na verdade micro-ondas disparadas por armas não letais que os militares supostamente deixaram na entrada da caverna, justamente para afastar os curiosos que se aproximassem, já que colocar cercas de metal só chamaria mais a atenção das pessoas que passassem, e elas poderiam facilmente cortar com um alicate para conseguir entrar. Mas outra teoria, no mínimo curiosa, é de que Kenny teria ido até as montanhas para se finalizar lá. Isso porque, 14 meses antes de desaparecer, o cara havia simplesmente abandonado 17 anos de trabalho, porque não queria mais trabalhar para as empresas e corporações, e sim viver a sua vida da sua própria maneira. E supostamente ele teria desistido de viver porque começou a ficar afundado em dívidas, já que não tinha mais um emprego. Porém, será que foi realmente isso que aconteceu com Kenny? Isso porque o cara já tinha quase 50 anos, e essa é uma idade relativamente normal para se aposentar. Ainda mais considerando que ele ficou 17 anos no mesmo ramo, e por isso seu salário deveria ser muito bom, a ponto de criar um pé de meia. E apesar do corpo do Kenny não ter sido achado até hoje, nós temos uma forte evidência do que pode ter acontecido com ele. Em um comentário do YouTube, a namorada do cara escreveu um texto enorme, explicando que acha que ele não sofreu um acidente, e sim fez o impensável, já que ela revela que Kenny estava sofrendo com depressão, e que ele não queria tomar medicamentos ou procurar um tratamento.
tratamento. Além disso, o pai do Kenny também era depressivo, e se finalizou quando seu filho tinha por volta dos 20 anos, mostrando assim que o Kenny possuía predisposição a desenvolver essa mesma doença. Sharon também explicou que seu namorado tentou ganhar dinheiro criando invenções. A prova disso é que no próprio canal do YouTube dele, ele postou um vídeo para tentar entrar no reality show Shark Tank, onde as pessoas apresentam as suas ideias para conseguir convencer os empresários a investir o dinheiro. Já no fim do comentário, Sharon revela que Kenny falou pra ela que se ele realmente fizesse isso, ninguém nunca acharia o seu corpo, terminando assim o segundo caso de uma forma bem triste e inconclusiva. Bom, o terceiro e último caso começa em 1930, na União Soviética. Nessa época, Joseph Stalin era o primeiro-ministro e controlava o país inteiro, deportando e também prendendo as pessoas que colocavam em risco a sua soberania no poder. E inicialmente, ele só perseguia os seus adversários políticos, mas conforme a sede de poder aumentava, Stalin começou a prender qualquer um que ele não gostasse, como por exemplo, minorias étnicas como os poloneses, alemães e ucranianos, e até mesmo pessoas que eram homossexuais. Mas com o passar dos meses, mais e mais pessoas eram presas, e isso desencadeou um grande problema, porque não tinham mais lugares disponíveis para colocá-las, e é por isso que Stalin decidiu enviar essas pessoas para a Sibéria, já que é um local que fica a milhares de quilômetros da civilização mais próxima, e portanto, o seu reinado de poder não seria ameaçado. Além do mais, já que pelo fato da Sibéria ser um lugar inóspito e selvagem, a maior preocupação dessas pessoas seria de tentar sobreviver, e não a de voltar para a União Soviética para se vingar. Só que com certeza, os que mais sofreram foram aqueles enviados para a pequena ilha Nazino, em maio de 1933. Isso porque eram cerca de 6.000 cidadãos deportados, que teriam que conviver em um espaço minúsculo com 3 km de comprimento e apenas 600 metros de largura. E assim que as pessoas chegaram na ilha, rapidamente notaram que não havia comida, abrigos ou qualquer ferramenta que pudesse usar para sobreviver em um lugar assim. Ou seja, elas sabiam que estavam completamente ferradas. E muitos desses cidadãos já estavam fracos e doentes antes mesmo de chegarem, por causa da longa viagem que tiveram que fazer até a ilha. E quando essa doença se espalhou, as primeiras mortes começaram a surgir no local, sendo que os soldados soviéticos até tinham prometido que levariam ração para as pessoas se alimentarem. Porém, nos 4 primeiros dias, os soldados quebraram essa promessa, e por isso, 295 pessoas morreram de fome. E como se a ilha já não tivesse lotado o suficiente, cerca de 2.000 novos cidadãos foram deportados para lá. E quando os guardas finalmente deram a ração, as pessoas estavam tão famintas que começaram a brigar umas com as outras, e também tentaram roubar mais rações dos guardas, que em resposta a isso, decidiram abrir fogo com as suas armas. E para tentar evitar que algo assim se repetisse, os guardas separaram as pessoas em grupos de 150, sendo que um brigadista foi encarregado de levar a farinha para cada grupo se alimentar, impedindo assim que tumultos e disputas acontecessem. No entanto, alguns desses brigadistas simplesmente roubavam as farinhas para si mesmos. Já os sobreviventes que estavam recebendo a comida, por não terem o conhecimento adequado, misturavam a farinha com água não potável, e por isso contraíam disenteria e acabavam morrendo. E conforme a situação piorava, alguns sobreviventes construíram jangadas para tentar escapar da ilha, só que muitos deles simplesmente se afogavam, ou eram finalizados pelos guardas enquanto tentavam fugir. E como as pessoas estavam literalmente definhando de fome, elas abandonaram a sua moralidade e civilidade, e começaram a devorar umas às outras, sendo que uma mulher que costumava visitar a ilha, que normalmente estava deserta, passou perto do local, e ficou chocada ao ver um grupo amarrando uma moça na árvore para se alimentar dela ainda viva. Inclusive, alguns sobreviventes até formaram uma espécie de tribo, que caçava para comer todos aqueles que não faziam parte do seu grupo. Mas esse é só um dos exemplos das várias atrocidades que aconteceram nesse lugar por causa da falta de comida. Nem dá pra se aprofundar em muitos detalhes, porque o YouTube poderia encrencar, e também porque o vídeo acabaria ficando muito pesado. Mas acreditem quando eu digo que a coisa ficou muito feia por lá. E no final do primeiro mês, apenas 2.000 é que conseguiram sobreviver durante esses 30 dias. Porém, quando Stalin descobriu o que estava acontecendo, ele tirou os sobreviventes da ilha e os enviou para campos de trabalho forçado. Talvez porque essa crueldade fosse demais até para um monstro como o Joseph Stalin. Mas infelizmente, o destino dessas pessoas foi o mesmo, porque elas faleceram de tanto trabalhar. Fala galera, qual é o próximo caso ou história bizarra e assustadora que você gostaria de ver aqui no Abismo do Medo? Me contem nos comentários.